Fala, rapaziada! Pô, que maravilha! Que maravilha! Começar mais uma live com vocês hoje numa discussão incrível. Obesidade. É isso que é para fazer. E doença cardiovascular e doenças cardiovasculares. Galera, eu queria dizer aqui super prazer, mais uma noite de conversa. Quero agradecer todo mundo que está chegando por aqui. Amanda, Fabião Vilela, o meu amigo Jonatas, Doreta, Trindade, vou chamar você Trindade. Meu amigo Márcio Trindade, chegando aqui, o convite já fiz para você. O Diogo, o Ale Costa, pô, que bacana, Big Ed, Batata. Vou treinar com você, hein, parceiro, sábado, hein, irmão? Eu já tô daquele jeito, hein? Já preocupado, porque você indiscutivelmente é um cara que, poxa, super prazer, super enorme prazer para a gente poder treinar juntos. Estou muito feliz. Eu espero que seja uma. Espero não, né? Com certeza vai ser uma grande jornada no sábado, hein, meu amigo? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. E, pô, caramba, meu amigo não está conseguindo entrar. Já mandei um aceite aqui. Vamos ver hoje a nossa discussão. Rodrigão chegou, Maurício de Catu. Aê! Aí, boa noite, Ailton. Pô, Boa noite para todo Marcião. mundo aí. Pô, a galera tá quente aqui, hein, cara? Já esperando você loucamente para uma conversa, bicho. Você tá bom? Tô, graças a Deus e você, Ailton. Pô, cara, eu tô muito feliz em estar com você aqui nesse Bom, bate-papo. primeiramente eu gostaria de agradecer aí o convite e dizer que, putz, eu fico muito honrado com esse convite. Tá numa live com o professor doutor Ayrton é uma satisfação monstruosa, desde os tempos de faculdade, né? Que não faz pouco tempo, né, Ailton? Não, cara, faz. Mas você sabe, Bastante Marcelo, tempo. que fazia tempo que nós estávamos ensaiando para fazer uma conversa. Sim, pelo menos uns 6 meses aí, né, Ailton? Mas também nessas agendas complicadas suas, a minha também deu uma remexida aí nos últimos meses por questões pessoais, aí familiares. Então, graças a Deus agora deu certo e vamos poder aí, quem sabe, levar bastante informação aí pra galera, né? Não, com certeza. Então, muito bom, galera. Muito bom estar com vocês. Marcelo, obrigado mais uma vez. Eu queria, antes de começar, que você desse aqui seu Instagram para a galera que não te segue, seguir, conhecer teu trabalho, que é muito bacana, e conhecer Tá, você. legal. Manda aí. Faz uma apresentação. Bom, meu Instagram, vocês vão conseguir achar aqui pela live. Quem não achar pela live é Márcio Renato Trindade ou pelo endereço que é Márcio R Trindade, tudo junto. É muito prazer a todos. Eu sou professor de educação física, fui formado inicialmente eu comecei a minha faculdade pela FMU, que foi onde eu fui aluno do Ailton. Eu cursei 3 anos na FMU e no meu último ano eu precisei mudar de faculdade e sou formado pela Uniban. Olha que coisa, sou formado em 2005. E posteriormente a isso eu tive o prazer e a oportunidade de fazer uma especialização no Hospital das Clínicas, pela Faculdade de Medicina da USP, e pude seguir dentro da área da fisiologia, que foi minha grande paixão desde a faculdade, né? E fisiologia do exercício e foquei para o treinamento resistido, voltado para a saúde, doença e envelhecimento. Como eu já mexia com essa parte, eu tive mais uma oportunidade, uma aluna minha dentro da academia, depois de longas conversas, eu não sabia quem era ela, mas ela participava de um grupo dentro da Unifesp
que ela me convidou para fazer parte desse grupo. Até então ela não tinha um laboratório. Então, no ano de 2010, eu fui pela primeira vez para a Unifesp, fui estudar num grupo de estudos sistema imune, né? E exercício. Fiquei lá por aproximadamente 10 meses, mas não consegui permanecer nesse grupo, né? Ali na biofísica. Posteriormente a isso, essa mesma ex-aluna montou um laboratório e me convidou para fazer o mestrado junto dela, na própria Unifesp. E hoje eu sou mestre em ciências farmacêuticas pela Unifesp. E, por coincidência, hoje eu estou completando 5 anos de mestrado. Eu defendi o mestrado no dia 17 de março de 2015, perdão, 2017. Então, hoje são 5 anos que eu estou completando o título de mestre, né? Olha que coincidência. Tá vendo? Galera, pô, parabéns pelos 5 anos de mestrado. Obrigado. E, e a parada é a seguinte, eu decidi conversar com... Estou conversando com alguns colegas, né? Que eu acho que é importante a gente compartilhar e juntos somar as experiências, né? Nesse contexto. Acho que isso é muito importante, a gente também somar as experiências, contar o que pensamos juntos, que queremos e faremos adiante, né? Considerando a realidade do país. Mas eu queria, antes de começar, galera, olha só. Eu tenho muita alegria de ter grandes alunos no nosso curso, personal do futuro, e grandes amigos e grandes ex-alunos na graduação. E o Márcio é um deles. Vou contar um negócio para vocês. O Márcio resolveu de ir lá na clínica comprar o livro. Vocês não vão acreditar que o cara fez, velho. Ele levou o caderno de fisiologia, que é o caderno que ele anotava aquele monte de besteira que eu falava nas aulas. E ele E, levou, e que eu decorei e tenho de cor até hoje muita coisa, hein? velho, o cara levou o caderno dele da faculdade para eu ver. Pergunta, na boa, tem alegria maior que essa? Porra, não. Para mim, encontrar Pô, meus alegria. ex-alunos, os parceiros, e saber que o sujeito teve o cuidado de guardar um caderno de fisiologia, Marcião. Olha, O Ailton, eu vou te falar o seguinte: a gente sempre tem aqueles professores que a gente se espelha, né? Você era um deles. Então, eu fiz questão, porque assim, ó, aquele caderno de fisiologia para mim, como eu me identifiquei muito com a fisiologia e principalmente com as suas aulas desde a época de faculdade, tornou como se pode se dizer, uma base de dados que eu consultava. Às vezes, porque assim, as pessoas acham que quanto mais a gente vai subindo o nível de estudo, mas a gente vai sabendo tudo. Mas não, muitas vezes eu precisava voltar lá atrás para relembrar uma parte da base para conseguir dar prosseguimento em outras partes do estudo. Então aquilo ali se tornou vamos dizer, um livro de cabeceira para mim. Então eu jamais ia me desfazer daquele caderno e está aqui até hoje, né? Eu tenho aquele caderno até hoje. 21 anos depois ele está aqui ainda, guardadinho, quietinho. esse caderno aí ele tem que seguir adiante e continuar ajudando muita gente. E aí, falando em ajudar muita gente, Marcelo, eu queria compartilhar com você aqui a relação de doenças cardiovasculares e obesidade, porque nós estamos vivendo no Brasil um crescimento absurdo de doenças metabólicas e, obviamente, doenças crônicas, né? E as doenças cardiovasculares, elas são as doenças que mais matam por todas as doenças crônicas. E a obesidade é um gatilho. Então, não tem como a gente desvencilhar ou separar uma questão da outra. Tem muita gente que Não não tem. sabe trabalhar com obesos e, ao mesmo tempo, que tem alguma questão cardiovascular, né? Seja hipertensão, seja alguma cardiopatia, etc. Então, como é que Coronariopatia, né? você vê isso? Como é que você vê a importância do profissional de educação física unindo os conhecimentos do treinamento e da patologia associada ao treinamento? Porque eu sei que você está fazendo, você trabalha com pessoas cardíacas. Como que é essa história? Conta aqui o que é esse negócio na prática para você. Bom,
Quando eu fui procurar a primeira parte da especialização, eu particularmente, isso daí é coisa minha, eu tinha muita dificuldade, porque assim, a faculdade nos torna preparados para ir para o mercado. Só que tem algumas situações que é quando a gente está no mercado, que eu particularmente não tinha noção. Então, por exemplo, assim, às vezes me chegava um hipertenso descompensado medicado, por exemplo, um hipertenso descompensado, compensado com medicação. Então, assim, eu ficava com dúvida, será que o método é o mesmo? Será que a abordagem é a mesma? Quando tem obesidade, poxa, será que esse cara tem problemas? Vai ter problemas aqui dentro da academia? Então, assim, eram incógnitas que eu tinha na minha cabeça. E eu acredito que a maior parte dos profissionais, por mais que tenha se empenhado na faculdade, sai com alguma dúvida. Então, eu comecei o quê? Buscar conhecimento, tipo, aonde tinha. Então, fazer um curso aqui, fazer um curso ali, depois fui fazer especialização. Com o tempo, você vai, como eu falei, você vai entrando em grupos, você vai ficando um pouquinho mais autônomo, mas você não vai desvencilhando, porque eu acredito que está tudo muito cru ainda. A educação física, na minha opinião, ainda é uma área muito desunida, em que se publica um monte de coisa, muitas vezes tentando puxar a sardinha para o seu lado do treinamento. Quando eu percebo que a gente tem que pensar no cliente e não na modalidade que você presta serviço, e principalmente tenta não vender o teu peixe, que infelizmente tem muito profissional de educação física que faz isso, né? Tenta produzir um, um trabalho, mas que não necessariamente vem para agregar para toda a educação física ou para o próprio cliente. Então, fundamentado nisso, eu sempre procurei, né, inclusive eu assisto lives suas até hoje, para poder buscar conhecimento, para poder me preparar no dia a dia para situações diversas que a gente vai encontrar. Porque cada dia é um dia, cada leão que você mata dentro da academia é um leão diferente. Então, a gente tem que se preparar dia a dia para isso, né, Elton? Não Agora, tem veja, jeito. a grande questão é que no futuro, na verdade já está acontecendo, mas a tendência é que o futuro breve nós sejamos os profissionais que mais precisaremos entender dessa relação de doença metabólica, obesidade e o próprio excesso de peso com outras patologias. Seja lá doença Sim, cardiovascular, seja doença, seja lá o próprio câncer, que seja. Porque a combinação que nós temos hoje é um aumento crescente. O Brasil, só para a galera que não sei se está tão próxima disso, o Brasil hoje é o país que mais gasta dinheiro no é tratamento da isso mesmo. obesidade, até cheguei a postar isso, e será, em 20 anos, o segundo país do mundo que mais vai gastar dinheiro proporcionalmente ao nosso PIB com obesidade. Quer dizer, hoje nós estamos com 2% de todo o gasto, 180 bilhões de reais, É e muito dinheiro. é muita grana, né? E nós vamos passar para 4,5% do PIB, vai dobrar o PIB, e os americanos não vão dobrar o PIB praticamente. Então, o que acontece? Nós precisamos pensar em melhorar a nossa formação, pensando assim, no entendimento dessa questão globalizada, medir mais pressão arterial, prescrever a partir das diretrizes, olhar além do exercício, porque essas doenças cardiovasculares e metabólicas, elas são doenças comportamentais. Então, nós temos que aprender a trabalhar com o comportamento, nós precisamos melhorar a prescrição do exercício que o indivíduo consiga efetivamente realizar a partir da percepção dele, em termos aonde ele quer chegar, qual a melhora que ele inicialmente quer, para que a gente possa, posteriormente, com aderência, chegar num ponto mais à frente. Porque se a gente ficar pensando somente nas séries isoladas, ó, faço série, faço isso, faço aeróbico, faço ritmo, ok, é importante, mas tem muito mais variáveis que vêm atrás dessa combinação para gerar o resultado, que não é só do treino. Então, nessa questão, Marcião, pensando mais macrosistemicamente,
como que você entende todo esse conceito das respostas cardiovasculares, da prescrição cardiovascular em obesos? Porque você vai chegar lá com um cara descompensado, não necessariamente é. Mas com obeso, como é que você vê essa associação? E depois eu quero falar da tua dissertação de mestrado, que é bacana pra caramba. Mas nessa relação específica do obeso e doença cardiovascular, cara. Então, eu até levantei alguns dados, eu estava repassando algumas coisas até do meu mestrado aí esses dias, e eu achei um trabalho muito interessante que foi feito com obesos. Né? E o que os autores já logo de cara disseram, né, Ailton, é que os obesos têm 50% assim, ó, logo de cara, porque assim, a gente sabe que algumas doenças como a hipertensão existem fatores genéticos gerindo, ponto. Então, pode ser que uma pessoa que não tem obesidade venha ali ativar aquele polimorfismo ali e desenvolver uma doença cardiovascular. Só que, assim, o fato dele estar obeso, os autores já disseram assim, o fato de eu ter a obesidade, eu tenho 50% mais chances de desenvolver a doença cardiovascular. Ponto. Acabou. Tanto que o maior número de hipertensos, o maior número de arteriopatas, o maior número de doenças relacionadas a insuficiências cardíacas estão relacionadas aos obesos. Quando a gente pega uma pessoa com IMC normal e compara com um obeso, e ambos possuem alguma doença cardiovascular, as chances de morte do obeso é 30% maior. Então, a gente já sabe que a obesidade é uma doença que propicia a maior doença cardiovascular, pontos, daí a literatura já está cada vez mais demonstrando, e, consequentemente, leva a um maior risco de morte. E isso nós estamos falando por doenças cardiovasculares, que eu não vou nem entrar no assunto do câncer que eu vi em outras lives, nós estamos falando aqui de doenças cardiovasculares. Então, assim, o assunto é sério. E o exercício, até também estava repassando, você falou muito bem, é uma questão comportamental, não é só o exercício que vai levar a pessoa a emagrecer, a adquirir uma boa qualidade de vida, mas repassando a literatura, eu achei um trabalho muito interessante que eles demonstraram, né, o título do trabalho é Fitness versus Fatness, né? O que eles verificaram? Que as pessoas obesas que praticavam exercício físico tinham a mesma taxa de mortalidade das pessoas com peso normal sedentárias. Então, o que eu quero dizer com isso? A obesidade ainda é um fator de risco para a morte, mas o exercício físico já entra aí um fator protetório para evitar essas doenças, ou seja, o aumento da gravidade, a progressão e principalmente a morte. Então, por mais que a obesidade e essas doenças são multifatoriais, o exercício é uma ferramenta monstruosa para controle de morte e também para melhora de qualidade de vida, né? Até porque a gente sabe que o obeso muitas vezes ele tem depressão, ele tem 4 vezes mais propensão à depressão, doenças articulares, esse tipo de coisa. O exercício vai vir também para melhorar essa qualidade de vida, para o cara poder trabalhar melhor, para o cara, sei lá, se vai precisar caminhar num dado momento, ele consiga ter mais disposição. E lembrando, né, a gente tem que lembrar que indivíduos obesos, isso daí é talvez o fator mais preponderante, né? Reduzem o risco de infarto agudo do miocárdio quando são mais fortes em função de exigir menos do coração. Então, quanto mais força, menos fibras musculares, maior proteção cardíaca. Então, foi só uma pincelada que a gente deu em algumas estatísticas, mas para demonstrar o quanto a obesidade sim é uma doença. Eu fico um pouco chateado, porque assim, a gente tem que incluir o obeso, a gente tem que entender o obeso, a gente tem que abraçar o obeso, só que a gente não pode romantizar que aquilo é normal, que aquilo ali é lindo, é maravilhoso. Não, gente, não é. É doença, e infelizmente essa doença pode levar a uma piora da própria qualidade de vida dele, e às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo com ele para que ele desenvolva esse e outros problemas além dos cardiovasculares. Então a gente tem que parar como promotores de saúde, sabendo que o exercício é uma ferramenta e interceder para poder melhorar a qualidade de vida e evitar esses problemas cardiovasculares que a gente está conversando aqui. Você sabe que, olhando para isso, tem muita gente que tem receio
de trabalhar com pessoas cardíacas, porque imagina que o exercício pode induzir a morte, né? Pode É, vir. eu até vi uma pergunta aqui, ó, quer ver? Acabei de ver uma pergunta aqui, Ailton. Então vai, Quer mano. ver, ó? Aqui, ó, uma pergunta da Marlucize, Marlucizinando, é isso? Pessoas cardíacas podem fazer exercícios físicos em academia? E Caiu aí? justamente no que você está falando. Pois é. Se tiver liberação, se o cara não puder fazer exercício físico, ele não pode fazer nada. Então, assim, se o médico não liberou um exercício físico, o cara não pode fazer nada. Você há de convir comigo. Porque, assim, existem casos de insuficiência cardíaca que são severas que o cara não pode fazer. Mas, uma vez que ele pode, por exemplo, fazer uma caminhada liberada pelo médico, ele deve ir para uma academia. Aí, então, uma coisa assim, até vamos já jogar uma brincadeira aqui. O que que vocês acham que para a saúde cardiovascular é menos perigoso em questão de atividade? A musculação ou o treinamento aeróbio? Vão pensando aí enquanto a gente vai conversando. Pode responder, musculação ou o treinamento aeróbio é mais seguro? Tá? Então, musculação dentro de uma academia ou um treinamento aeróbio, seja ele qualquer, uma caminhada na rua, ou uma caminhada na esteira, vocês me falam, pode ir falando. Então, Eu vou assim, mandar uma aqui, vou mandar uma aqui. Vamos hum, mandar mais uma aí para engatar tudo de uma coisa só. Se você tiver um sujeito que tem um certo grau de insuficiência cardíaca, não patológica, mas funcional, imagine um indivíduo obeso, ele está abaixo do VO2 esperado. certo. E aí a gente une as duas coisas que você falou. A questão da doença cardiovascular e essa resposta funcional prejudicada a partir da avaliação do consumo de oxigênio. Pronto, isso daqui vale. Estou botando junto da Da tua pergunta, pergunta, porque né? ela vai para o mesmo lado, né? A resposta vai cair para o mesmo lado. E aí a galera está falando o quê? Musculação, batata musculação, Manúcio aeróbico, a Nath musculação. Bom, agora ficou com Pô, você. já vi uma resposta aqui que eu adorei. Eu evito os isométricos e nós vamos quebrar um monte de conceito aqui. Manda Vamos lá. quebrar um monte de conceito. Bom, quando eu estava na faculdade, que faz muito tempo, tá, gente? Faz muito tempo, mas muito tempo mesmo isso daí. Realmente os isométricos e as fases isométricas, por exemplo, concêntricas, elas eram proibidas. Vamos tomar cuidado. Hoje em dia, dentro de UTI, tá? Após cirurgia de infarto do miocárdio, você sabe que o treinamento de reabilitação para esses caras que têm, inclusive, hipertensão é com isometria, hand grip. Então, isométrico é permitido. Isométrico é benéfico, baixa a pressão arterial de pós-infartado. Então, agora falando da questão entre aeróbico e treinamento de força, como que a gente dosa no dia a dia o trabalho cardíaco, pessoal? O trabalho cardíaco ele é dosado por um fator, por uma conta que a gente faz que chama duplo produto. O que, que é o duplo produto? É um cálculo matemático que você multiplica a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Quando você faz esse cálculo no aeróbico, mesmo que no aeróbico razoável, o duplo produto sempre vai ser maior que em relação à musculação. Então, já o trabalho cardíaco já é menor na musculação em relação ao aeróbico. Não estou falando para não fazer hora aeróbico, tá, gente? Nós estamos falando de segurança de treinamento dentro de academia. Qualquer treinamento é capaz de induzir efeito hipotensor pós-treinamento, por exemplo, para um hipertenso. Nós estamos falando de trabalho cardíaco. Então, a musculação é mais segura em relação ao aeróbico. Então, se eu tiver que escolher um, o cara tem que fazer, o que é mais seguro para começar? Gente, é a musculação. Musculação, de preferência com intervalos um pouco mais longos, com 1 a 2 minutos, que é para quê? Você tem um pico de pressão e de pressão e de frequência e recuperar. Então, sempre você está trabalhando com duplo produto baixo. Segundo fator que ninguém. Putz, o dia que eu descobri isso, eu fiquei assim em êxtase. A gente sabe que o miocárdio é nutrido por uma artéria, que é uma artéria que chama coronária, né? Então, relembrando lá os tempos de faculdade, né? A artéria coronária, né? Ela nutre o coração. A gente tem que lembrar que o treinamento aeróbico, ele gera o quê? Grandes aumentos da câmara cardíaca por grande retorno venoso
para a câmara cardíaca. Se você tem um aumento da câmara cardíaca, você tem uma compressão da coronária. Então você já tem uma, o quê? Uma diminuição de nutrição de coronária. Já a musculação, além de ter um menor retorno venoso, ou seja, ter um menor estiramento das coronárias, vai ter uma melhor nutrição da coronária. Por quê? Como ela sofre uma sobrecarga de pressão, o que é a sobrecarga de pressão? Você tem a ejeção do sangue de dentro do ventrículo esquerdo para a artéria. Como a gente tem uma compressão mecânica, às vezes pelo músculo, ou de aumento de pressão intratorácica, às vezes por uma manobra de valsalva, seja o que for, a tendência é o sangue tentar voltar para dentro do coração. Só que a gente tem uma válvula que impede de entrar. Esse sangue tem que ir para algum lugar. O que ele faz? Sobe e vai lá e injeta na coronária. Então, a nutrição cardíaca é melhorada no treinamento de força. Então, para quem tem algum problema cardiovascular, a musculação ela é mais segura. Então, sim, pode se treinar dentro de uma academia. Deve se treinar dentro de uma academia. Você quer saber, cara? Em 2016, nós fizemos um levantamento com os profissionais de educação física, se eles sabiam as diretrizes para diferentes patologias. Você já deve ter lido esse paper aí que a gente escreveu, o Fábio. É o Fábio escreveu, a gente está na consultoria. Sim, porque eu sempre vejo pelo seu ResearchGate, então sempre ele acusa para mim quando tem as coisas, eu já vou baixando e vou lendo, entendeu? Exato. Até esse paper tem mais de 1.500 downloads. Então, justamente, porque o ResearchGate vai sempre me avisando, aí eu vou baixando e vou lendo, entendeu? É assim que eu vou baixando os trabalhos atualmente, para falar a verdade, né? E aí, cara, o que aconteceu? Nós fomos avaliar o conhecimento dos profissionais de educação física em 3 níveis de academia: pequeno, médio e grande porte. Grande porte era mais de 1.000 alunos, médio porte de 1.000 a 500 e pequeno porte menos que 500. Marcião, 9% sabe trabalhar com coronariopatas. E Olha, nada. 35% sabe a recomendação científica para trabalhar com hipertensos, que é o mais comum das doenças cardiovasculares, velho. É o que a gente tem aqui a rodo dentro de academia, né? Inclusive descompensado, né, Ailton? Inclusive Esse é o pior, descompensado. Inclusive descompensado. porque o cara não sabe que é hipertenso, tá lá 130 e uns quebrado, não sente nada, para mim tá tudo bem e vamos para frente. E, na verdade, ele está já com o quadro em processo de agravo, porque está silencioso e isso vem caminhando. Tanto que E aí, o o que índice eu de AVC faço? é altíssimo, né? Exato, eu não meço pressão arterial, eu não meço antes, não acompanho previamente, não acompanho depois, eu não oriento muitas vezes o aluno a esse quadro mais amplo de análise da saúde. E aí vem a pergunta derradeira. Como que o aluno praticante se avalia com a saúde? Somente 4%, 5% em média, fala que não está bem de saúde. Não está bem. Os outros falam, estou um pouquinho acima do Tô, peso, mas estou bem. tô Não bem. sinto nada na pressão. Meu exame de sangue tá bom. Tá bom, tá bom. Só que não tá bom, cara. Não tá bom. E a gente também não acompanha, então você tem de um lado o cara que acha que está bom e não está bom. E do outro lado o cara que devia medir para acompanhar, para organizar o processo, também não faz. Aí, quando pergunta qual que é a prescrição, não sei. E aí, velho? E aí? E aí? Não tem Nós, muito o que nós fazer. estamos voando sem radar, né, velho? É voar sem Então, mas é radar. aí, Ailton. É aí que eu fico um pouco chateado com a educação física, porque eu acho que assim, nós deveríamos estar nos reciclando dia a dia, comprando curso, lendo, fazendo discussões, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Por isso que eu acho que um bom grupo de estudos é importante para todo mundo falar a mesma língua. Porque sabe outra coisa que eu percebo também? Às vezes chega um obeso, chega um hipertenso, chega, bom, N tipos de aluno dentro de uma academia, cada profissional fala uma coisa, o cara não sabe para onde ir. Você sabe para onde que ele vai? Não quero mais saber, eu vou para casa. Então, assim, a gente precisa falar a mesma língua.
A gente precisa entender o que está acontecendo na fisiologia, entender o que está acontecendo na cabeça do cara e falar a mesma língua para aumentar. Eu lembro muito de um curso, até lembrei de uma coisa agora. Quando eu era, era recém-formado, Ailton, sabe, você conhece o Almeres? Ele é muito popular aí na gestão de O academia. Almeres, velho, quando eu comecei a minha carreira, eu fui monitor do Almeres na fisiologia humana. Você acredita? Então, então, provavelmente é por isso que ele usou esse termo. O Almeida falou assim: Meu, eu era um cara que eu sabia tudo de fisiologia. Meu, aquela célula de Era bom gordura, como mesmo. que oxida, não sei o que. Ele falou assim: Era Eu só não bom. sabia como levar a célula de gordura para academia. Então, isso daí me marcou tanto que eu falei assim: Putz, ele tem razão. O que adianta eu saber tudo de fisiologia, mas eu não sei trazer e prender o cara aqui dentro? Pois é, velho. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter todo o domínio teórico, a gente tem que falar a mesma língua, porque assim, isso pode até vir a ser um agente motivador das pessoas irem, porque quando eles chegam na academia, cada um fala uma coisa, que nem eu tô vendo algumas perguntas que eu até não entendi aqui, mas que um falou aeróbico, outro falou todos os exercícios para cardiopatas e hipertensos são válidos, mas qual é o melhor? Se todos nós falarmos a mesma língua, o cara vai ficar motivado. Ó, o cara ali falou que a musculação é mais segura. Pô, o outro ali também falou. Ah, mas ele falou que hoje eu não estou muito afim de fazer uma esteira, também é legal. Pô, putz, aquele cara tem razão. Então, se todos nós estivermos alinhados, e isso daí é assim, alinhado com ciência, não é achismo, né? Claro. Eu acho que a educação física tem muito a crescer, inclusive na credibilidade perante a classe médica, que é uma classe que desagrega muito. Às vezes a gente passa uma atividade, o médico vai lá, corta a atividade. Então, assim, a gente precisa crescer não só no conceito dos alunos, como para com os médicos, que podem ser grandes aliados para mandar os clientes para a gente e confiar no nosso trabalho. Deixa a gente trabalhar. A gente tem ciência para isso. Você A gente sabe tem que ciência para isso. eu tenho essa preocupação, cara, porque é, o Homeres tinha razão, e eu mudei um pouco esse jargão, que assim, ó, não adianta entender de fisiologia do exercício, porque na verdade é do pescoço para cima, né? É, Eu tenho que ir do pescoço para cima. E essa preocupação que eu tenho, Marcelo, você sabe, você me acompanha, e a sim, galera que sempre. sabe, que eu sempre procuro oferecer as lives, né? A gente bater papo, trazer os colegas para falar. Você veio, outro dia veio o Pita, outro dia veio o Marco Alzenck, enfim, para agregar valor, né? Agregar valor na ideia da construção. E nisso que eu, Exatamente. né, acho que isso é importante. A galera que está aqui, se quiser saber mais, entra lá na minha bio, que tem uma super oportunidade. O Marção me acompanha, sabe disso. Uma super oportunidade para discutir exatamente com profundidade essas coisas, que é a questão da ideia do comportamento, da prescrição, de como construir a mudança do comportamento para levar a célula de gordura para dentro É, da academia, né? Que é o curso então, que eu vou oferecer a jornada personal do futuro, de referência. Fala, meu irmão. e hoje tá tão mais fácil, né, Elton? Porque eu lembro que antigamente, pô, você tinha que pegar ônibus, metrô, sábado, domingo e feriado. Eu não tinha carro na época para assistir um curso. Hoje a gente assiste tudo online. Então, rapaziada, vamos, por favor, vamos fazer esses cursos, tudo que tem disponível. Essa jornada que você vai fazer dia 28 ou dia 1º, não é isso? Isso, a jornada é do dia 28 de março a 1º de abril. Ela vai discutir a questão relacionada a toda a questão fisiológica, as questões de como você consegue mudar o comportamento, qual que é a precisão do exercício. Então, estou vendo aqui a Marluce falar como trabalhar com pessoas obesas, não sei como passar exercício físico para ela. Então, a gente vai discutir isso na jornada, Marluce, Isso. vai discutir Aí a vocês questão da aprofundam mais. variação, né, cara? Hã? Então, porque assim, ó, a Marluce, eu não sei se ela é profissional de educação física. Eu acho que ela está Aparentemente, estudando. sim. Marluce, assim, ó, nós estamos tendo um bate-papo de 1 hora aqui. Tá, em 1 hora, a gente não vai conseguir falar nada sobre o que é o melhor, de que maneira, de que faz, assim, a gente vai pincelar. Assim, primeiro, assim, quando você fala de cardiopata, cardiopata pode ser hipertenso, pode ser coronariopatia, pode ser pós-infartado. Ah, uma informação importante, o cara depois que tem um infarto agudo do miocárdio, ele pode ter uma insuficiência cardíaca. Então, pode ser insuficiência cardíaca induzida por infarto ou insuficiência cardíaca induzida
pelo sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é muito aumentado na presença aí, ó, da obesidade. Então, assim, a gente precisa saber o que, que o cara tem. E em uma hora a gente não vai conseguir dizer para você quais são os melhores exercícios a se passar. Uma coisa eu já antecipei para vocês. O mais seguro é a musculação, com longos descansos. Por quê? O produto fica baixinho, né? Trabalha 50%, 60%. Então, assim, ó, essa é a primeira forma. O resto tem que destrinchar doença por doença, tá? E Você questão sabe de do uma coisa? diabetes, Você sabe o que me fala aí. ocorreu aqui? Pô, me ocorreu um negócio quando Hum, você falava. tra- Me ocorreu um negócio Travou aqui. aqui, Ailton. Não, Vai você lá. sabe o que me ocorreu, Márcio? A Ah, resposta para a pergunta que a gente tem em relação ao aluno está no aluno. é, justamente. O fato é que eu não sei o que olhar para ele, o que olhar nele, o que avaliar dele, para poder, a partir desse diagnóstico, falar assim: legal, cara, agora eu sei o que eu posso fazer perante esse diagnóstico, que a ciência fala para quem tem esse problema. Agora, onde está o problema? Nós não conseguimos Você olhar, saber o que ele tem. Como é que eu vou prescrever, cara? Fala. é complicado. Ô, Ailton, você falou um negócio que até passei esses dias agora, tá? Eu tenho um aluno, ele é um senhor pós-AVC. Na pandemia, infelizmente, ele teve um aumento brusco na perda de massa muscular, tá bem debilitado, tá? Força de membros inferiores, né? Assim, ele deambula bem devagarzinho. E eu já cantei essa bola para a esposa dele, eu preciso até conversar com o filho dele sobre isso. Muitas vezes, isso é nítido. Eu chego lá, não é que o cara tá fraco, porque quando eu começo a induzir o treinamento de força, que aí como eu faço na casa dele, eu uso acessórios elásticos, a força do meu próprio corpo, por exemplo, para simular um leg press unilateral, eu vejo que muitas vezes a força está preservada, mas esse cara tá o quê? Sabe, para mim, na minha opinião, precisava mandar ele para um psiquiatra, esse cara tá depressivo. Ele não quer levantar e andar, ele não quer fazer nada. É, Então, é isso. complicado, entendeu, Ailton? O cara que entra num quadro de trauma, seja ele qual for, para alguns é o gatilho para sair da posição. Sim, Mas essa síndrome pós-traumática é um momento, e isso vale para tudo, uma situação aguda, ele avalia a vida dele, ele avalia a condição dele, ele vê a situação que ele está, ele vê como ele chegou ali, e a pergunta que ele faz é: como que eu vou sair daqui? Então, a síndrome, né, que a gente tem da pós-traumática é essa parada que você falou, que dá um estado depressivo, uma condição de sintomas depressivos, porque a pergunta que ele tem é: como que eu saio daqui? que Nesse ninguém momento, consegue. ele paralisa, entendeu? Esse é o negócio. Ele paralisa, velho. E como que eu É vou. difícil, né? É, então, mas como é que eu vou conseguir fazer isso? Por esse caminho que você trouxe, que é envolver o núcleo social. A única forma é trazer o núcleo social como agente de mudança. E o que você falou é uma coisa que nós não fazemos. Eu fiz uma pergunta outro dia no Stories assim: quando você trabalha com seu aluno, você pergunta se o filho dele está acima do peso? Você pergunta se o filho dele faz exercício? Essa pergunta aqui, ela pode me dar um conjunto de informações para eu decidir qual é o ambiente que esse cara vai encontrar na casa dele. E nesse caso, é a casa dele que vai resolver. Sem dúvida. Esse não sou eu, é a casa, mas eu preciso estar em contato com esse grupo lá. E a gente não faz isso. Então, essa estratégia que você falou: vou falar com o filho, vou falar tal, é uma ponte importante para tirar esse cara do estado pós-traumático. Não é, eu não vou tirar, você não vai tirar sozinho, mas essa combinação é que vai tirar o cara daí. Então você tem razão, cara. Nós precisamos olhar para o núcleo que envolve esse indivíduo, que é o famoso microsistema lá dentro das teorias do Bronfenbrenner, né?
das dos aspectos mais ecológicos, meso, macro e microsistemas que envolvem a vida. Então, você está certo, nós estamos num sistema que está no âmbito do meso, mas a solução está no âmbito do micro. Se eu não acessar o micro, eu não consigo resolver essa parada, velho. Não é? E assim, cada vez que eu penso nisso, Ailton, aí a gente cai até numa questão aqui, né, de um colega aqui que falou que assim, a gente tem que saber o que está fazendo, a gente tem que estar alinhado. Por quê? Porque é assim que a gente vai resolver o problema, inclusive porque assim, quanto mais profissionais reproduzirem esse tipo de coisa que nós estamos conversando, maior vai ser a aderência e a procura por atividade física. Gente, a gente tem um poder que a gente não sabe na mão, que é o exercício físico, ponto. A gente sabe que a gente não vai solucionar o problema sozinho. A gente sabe que muitas questões, por exemplo, de inflamação sistêmica, o exercício é poderoso para reduzir a inflamação sistêmica? Sim, o exercício. Mas a gente tem que melhorar a alimentação do cara também, que vai melhorar mais ainda a inflamação sistêmica. A gente tem que melhorar o sono do cara. Então, assim, é multifatorial. Só que a gente pode fazer com que esse cara já melhore a percepção de bem-estar através do exercício, para que, a partir disso, você tenha credibilidade para mandar para os outros profissionais, para fazer esse multidisciplinar. Você sabe o que aconteceu hoje? Olha que loucura. O sujeito veio fazer uma consulta comigo ontem e ele vai para o nutricionista. O nutricionista deu um feedback para mim. Ele falou assim: olha, primeiro que ele chegou lá muito mal-humorado e muito resistente. Inclusive, responder para o nutricionista o que ele comia. Então, o cara falou para mim assim: eu acho que ele mentiu em algumas questões iniciais ali. Tanto é que no Hum, final ele foi se soltando, ele foi falando, ele disse, ok, acho que eu posso tomar um fitoterápico, eu entendi, estou dormindo mal, enfim, blá, blá, blá. Então, essa resistência, alguns conseguem devagarinho ir mudando, mas outros, a gente precisa de mais tempo para trabalhar, para deixar o cara confiando em você. O cara me conhece há um certo tempo, então tem uma certa liberdade. Mas chega um amigo sim. personal para você, para mim, o cara não sabe quem sou eu, né? Então, Ailton, eu acho que essa é a minha maior dificuldade, entendeu? É o que você está falando agora. Porque na verdade você quebrar a resistência inicial, você quebrar a resistência inicial, e o indivíduo, estou vendo aqui que o Anderson entrou aqui, te mandou um abraço. É, O, cantor de primeira linha, o Anderson aí, hein? é, ó, Opa! Quem gosta de sertanejo vai assistir eles lá, hein? pô, Anderson e ele Alisson. estudou com você, não foi? Não, o Anderson não. O Anderson eu conheci no dia a dia aí. Às vezes eu ia num barzinho aqui na Liberdade, aí eu conheci eles lá tocando. É que tinha um Os caras rapaz do tocando. FMU que virou também, mas enfim. Ah, não, Anderson mas é o vai. menino do Fala Mansa. Esse daí é o alemão do Fala Mansa. É, puta Que vida. era o do Bumbo do Fala, que foi seu aluno, inclusive. Foi então, por Você isso que teve dois alunos famosos, né? Você teve o menino do Fala Mansa e o Fernando Fernandes, que é ex-Big Brother, que infelizmente está paraplégico aí, né? sim, sim, Ele também foi aluno lá da FMU. foi, cara. Ele era da. E você, né, velho? E você, né? Eu não sou famoso, cara. Cara, a Eu não tua sou famoso. dissertação. Conta aí o que você mediu na Então dissertação vamos lá. A minha, cardiovascular, velho. então, vamos lá. A minha dissertação é o seguinte, Ailton. Na educação física a gente não tem muito isso, né? Então, eu caí meio de paraquedas ali nas ciências farmacêuticas, como eu falei, por causa da minha orientadora, que inclusive eu sou muito grato a ela pela oportunidade e pelo aprendizado. Então, o que que acontece? Toda célula vascular, toda, não interessa se ela é venosa ou se ela é arterial. A parte interna dela é preenchida por uma célula, uma monocamada, né, uma camada única celular chamada de célula endotelial. Antigamente, né, como você bem sabe, todo mundo acreditava que esse tecido epitelial era só um revestimento para separar o meio interno, né, que é o sangue, do meio externo, que é a musculatura lisa, que compõe principalmente as artérias, que tem mais musculatura lisa, apesar da veia ter pouca, mas tem. Só que hoje a gente já, pelo menos aí algumas décadas, a gente sabe que o endotélio
Ele tem funções constritoras, que vai levar o vaso a se contrair, e tem funções dilatadoras, que vai levar o vaso a se dilatar. Então, ele produz fatores, a gente chama de fator constritor e fator dilatador. Então, o que que a gente fez no mestrado? Quando você olha a anatomia da célula endotelial, você olha no microscópio, você faz a caracterização dela, elas são idênticas. Só que nos ramos arteriais, a gente já sabia que entre as artérias havia uma diferença na produção desses fatores para o mesmo estímulo, muitas vezes. E aí, o que chamou a atenção? Pô, o endotélio venoso, praticamente a pressão é zero, certo? Porque o circuito fechado tem que rodar da maior pressão para a menor pressão. Então, o venoso, normalmente, a pressão é quase zero. Só que em repouso, ele fica com esse sangue empossado de 60% a 80% do volume sanguíneo. Então, assim, se você mudar um pouquinho desse tônus vascular, é a mesma coisa que você aumentar a volemia sanguínea. Então, só para entender, quando você aumenta a volemia sanguínea, por exemplo, por aumento de estimulação do sistema renina-angiotensina, você tem aumento de pressão arterial. Você pode levar a hipertensão. Então, isso começou a chamar a atenção da minha orientadora. Momento em que a gente falou assim, bom, então vamos fazer um projeto? Aí sentou, ela fez o projeto e tal, vou até participar, gostou do tema? Gostei. Então, vamos ver o que ele produz a partir da... A gente teve que fazer cultura celular, então criou-se um novo método de cultura celular. Então, sempre quando você vai estudar células, você tem que cultivar como se fosse uma plantação, a célula. Então, você pega um tecido, plaqueia. Existiam técnicas que eram químicas ou mecânicas para tirar essas células do vaso. A gente não, a gente fez com que as células migrassem do vaso para a placa, ou seja, a gente não teve estimulação nenhuma, porque assim, a gente sabe, Ailton, inclusive pelas pesquisas que a gente lê, que o próprio shear stress, que é aquele movimento do sangue contra a parede do endotélio, produz esses fatores relaxantes ou constritores. Então, quanto menos a gente mexer na célula mecânica ou quimicamente, era melhor. Então, a gente deixou a célula por si só passar para a placa. Então, já foi feito um novo método de cultura celular. Então, já é a primeira grande conquista que a gente conseguiu ali. Segunda grande conquista, a gente comparou dois leitos venosos. Então, a veia porta ela tem uma função arterial de nutrição do fígado. Para vocês terem uma noção, quem tem hipertensão portal desenvolve hipertensão pulmonar que pode levar à insuficiência cardíaca. Olha a maluquice. Então, a gente foi ver como que esse leito se comporta em relação à veia cava inferior, que é a que leva o sangue dos membros inferiores de volta para o coração. E, incrivelmente, a gente viu que tem diferença entre os leitos, Ailton. Em repouso, a veia porta, por si só, ela é mais vasodilatada. Ela produz substância prostaciclina que é mais vasodilatada. Quando você entra com a angiotensina, que é um potente vasoconstritor, ele libera mais vasodilatador por ação dos seus receptores. Então, isso daí para nós foi magnânimo, que a gente viu que os leitos não se comportam de maneira igual. Aí vocês vão perguntar, mas pô, para que serve isso para o profissional de educação física? Porque, cara, vai começar daqui a pouco chegar o cara, como já chega, medicado com um inibidor de ECA, que é a enzima conversora de angiotensina. E aí? Você sabe se esse sistema vai vasodilatar, vai vasocontrair? Será que o exercício age nesse sistema? Não age nesse sistema? A gente já tem muito trabalho sobre isso. Só que no leito venoso não tinha. Então a gente sabe que o leito venoso tem esses receptores são atuantes e os leitos já têm diferenças entre eles na produção desses fatores. E aí, Então, nesse caso, no exercício, essa resposta do leito venoso, como é que se comportaria pensando nessa condição aeróbica, força, então, que poderia isso daí melhorar era o esse meu objetivo de estado? levar para o doutorado. Porque assim, nós só utilizamos, olha lá, eu tinha que começar. Para o mestrado, são 2 anos, eu não tive tempo de fazer nada, não tive tempo nem de respirar. Então, eu só usei rato adulto normotenso. Será que o rato hipertenso vai ter o mesmo comportamento? Então, Provavelmente não. não. Será que o exercício vai modificar? Os poucos estudos que são feitos em Ribeirão Preto demonstraram que não tem diferença. Pelo contrário, tem um rebote na segunda avaliação pós-exercício. Mas isso em vivo?
A gente não sabe. Então, a gente tem bastante fruto para pesquisa aí no futuro, viu, Ailton? Muito fruto para pesquisa. E aí, nesse caso, Marcelo, nós estamos quase chegando no fim. Eu acho que vale a pena pensar no papel do exercício na resposta hipotensora, pós-esforço, que é um fator benéfico nesse contexto, né? Sem Então, se dúvida. você imaginar, e alguém perguntou aqui, é melhor aeróbico, melhor força, tal. Se você puder falar alguma coisinha, mas antes é o seguinte, galera, quem está colocando pergunta aqui e não deu para responder, manda pergunta para mim no direct que eu respondo no áudio, tá? Beleza? Então, mas nessa questão, Marcião, o efeito hipotensor pós-exercício, Tá, para vamos lá, então, aeróbico, Ailton. para força, que é o que nós vamos encontrar no dia a dia em termos de controle, meu irmão. Quando a gente fala de. É porque assim, a gente já sabe, até o pessoal da imunologia torcia o nariz quando você falava de efeito agudo. Eu tive até uma discussão saudável, tá? Durante a pandemia com um colega, que foi teu aluno também, que ele falava: não, esses efeitos imunológicos são crônicos. Até eu tirei a dúvida com você, porque eu fiquei com essa dúvida na cabeça daquele trabalho que eu te mandei. Falei, mas uma sessão é suficiente? Você falou sim. Então, assim, já está mudando. Então, a gente sabe que a inflamação sistêmica, gerada principalmente pela obesidade, o aumento de peso, gera um desequilíbrio que leva à hipertensão, que leva ao diabetes e leva à doença principal, que é o desequilíbrio total, que é a aterosclerose, certo? Certo. O exercício, seja aeróbico ou seja o exercício de força, vai liberar algumas substâncias que a gente chama de miocina anti-inflamatória, especificamente a interleucina 6, que vai combater esses efeitos e, consequentemente, além desse combate da inflamação, a gente vai liberar fatores relaxantes do vaso, por questão, inclusive, mecânica, do próprio shear de estresse, por vasoconstrição mecânica, esse tipo de coisa. Quando a gente faz o estudo, todos são hipotensores. Então, assim, existia o mito de que a musculação era hipertensora. Não, teve um trabalho muito lindo de 2009, tá, gente? E foi um trabalho muito ousado. O que eles fizeram? Eles pegaram. Então, assim, ó, cuidado com o que eu vou falar agora. Pegaram hipertensos leves. Lembra que a gente tem as classificações leve, moderado, agora é 1, 2, 3, né? O tipo da hipertensão seria o número 1. Então, hipertenso leve. Eles pegaram, tiraram com orientação médica a medicação desses caras, né? A pressão voltou. Eles voltaram a ser hipertensos descompensados. Só que tipo 1, tá, gente? Pode ser que o tipo 2 não tivesse respondido dessa maneira. E aí, o que eles verificaram? Que o treinamento de força 55% da capacidade máxima, com 8 exercícios para indivíduos com mais de 50 anos, trouxe a pressão para parâmetros normais, sem medicação. E perdurou por até 4 semanas, que foi o controle. Se perdurou mais, não sabe, porque eles controlaram até 4 semanas. Então, assim, qual exercício fazer? Faça exercício. A gente sabia que no passado tinha um preconceito com a musculação. A musculação a gente já sabe que é hipotensora. Quando a gente fala de liberação de miocina, que é para combater a inflamação crônica, a musculação libera mais miocina anti-inflamatório. Agora, será que a longo prazo a musculação vai ser melhor? A gente ainda não sabe, está pesquisando. Musculação é muito nova, a gente tem um parque de diversões para pesquisar ainda. Cara, eu acho que isso é uma coisa legal que a gente trouxe aqui, Marcelo, que é essa ideia do que fazer no futuro, o que cada um pode fazer, né? E as oportunidades, quer dizer, dos cursos, do mestrado, os Nossa, grupos tem muito dado. bom, coisas incríveis, grupos de estudo e etc. Acho que isso é uma questão legal de estar cada vez mais próximo, né? No sentido dessa construção científica, com possibilidade de aplicação para ir para o mestrado, para o doutorado, enfim, a chance de escrever, a chance de compartilhar as informações. Eu acho que tem hora que a gente não acredita que os cursos de especialização no nível de mestrado, doutorado, por exemplo, ou cursos que são mais longos e dão mais sustentação em termos de Científico, né? reforço científico, eu não vou usar na prática. Ou o contrário, né?
a prática, ela vai ser mais consistente, cara. Porque você começa a ver mais, você tem mais óculos para enxergar. Não é Às verdade, vezes cara? tem coisa que pesquisaram dentro de um laboratório que a gente não consegue aplicar na prática, a gente tem que adaptar. Mas será que é aquilo? Por Então, isso e que eu acho aí, que essa, por isso que eu acho que essa rapaziada que está aí, porque assim, ó, quando eu pensava no mestrado lá no passado, eu falava assim, é um caminho que eu não vou conseguir percorrer. Não, meu, vai para dentro. Se você tem uma dúvida, senta com o orientador, vai conhecer o trabalho dele. Primeira coisa, vai conhecer o trabalho, se envolve. A gente tem aquela imagem, que nem ó, o Ailton, para mim, era a Nossa Senhora do treinamento. Então, assim, a gente imagina que são pessoas intocáveis. Não, bate lá na porta do laboratório do cara, vai conversar, vai conhecer o que ele produz lá. Muitas vezes ele está precisando, às vezes, de um cara que nem você, com vontade, para poder fazer pesquisa, e você está aí tão sem, às vezes, progredir na tua carreira, porque você acha que não vai conseguir chegar nesse objetivo. Mas não, ele é muito mais acessível do que nós imaginamos. com Então, as certeza. pessoas não é, sei lá, era o mundo que eu vivia. Eu falava assim, eu nunca vou conseguir. Chega sim, chega. Muito. Só querer bater na porta dos laboratórios. Então, cara, eu acho que essa é uma discussão importante, porque assim, a gente discutiu a questão da precisão, da orientação, e a gente está acabando com uma mensagem super positiva para a galera que se eu me aprofundar nesse contexto do estudo especificamente, do mestrado, doutorado, dos cursos fortes que as pessoas oferecem, vão te dar uma bagagem para analisar além do fenômeno, além daquilo. Então, assim, eu sei que eu sou muito bom, imagina, olha, sou muito bom dando treino, tenho bons resultados, ótimo. Mas vai aparecer um problema novo que eu não pensei ainda, um outro novo que eu não pensei ainda. Vai chegar uma hora que eu só tenho um problema novo. Então. E como é que eu resolvo? Entendeu? Se eu não tiver Então. bagagem, Mas é justamente isso, porque assim, ó, quem está no campo é o que vai ter as dúvidas mais aplicáveis. Minha opinião agora. Entendeu? perfeito, Porque velho. tem coisa que você lê a pesquisa, você não vai conseguir implicar. Inverte a relação. Pô, eu li um Isso. negócio e não dá para aplicar, inverte. Pô, vai fazer um mestrado nisso. Inverte a Então, ponte. é isso. Mas, na verdade, o que você falou é importante. A pesquisa vem da observação do campo. Ponto. Ponto. Você escolheu. Então, assim, eu já tenho material lá. É só eu saber como organizar isso para poder ter ferramenta para melhorar a prescrição, para melhorar a aderência, para melhorar a intervenção, para entender que tem que falar com a família. Pô, mas no dia a dia, se eu não tiver uma bagagem para tomar essa decisão, eu fico Inclusive repetindo. para inclusive para ter a segurança e o poder de convencimento que aquilo ali é o ideal para aquela pessoa naquele momento, naquela condição, Porra, exato, velho. Eu acho né, que Ailton? essa pegada, irmão, é orientação, no sentido da orientação com todo carinho, mas assim, da perspectiva do que nós podemos fazer junto. Porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos nos ajudando aqui. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo, a gente Todo está dia. aprendendo com as perguntas da galera, a gente está tentando ajudar as respostas aqui e tal. Esse é o contexto, né? Essa é a força que vai colocar mais ciência na prática, né, cara? É da E justamente pergunta. alinhar, e justamente alinhar os nossos discursos para que cada vez a gente tenha mais credibilidade perante os clientes, mais credibilidade perante os outros profissionais de saúde. Gente, a gente precisa disso. E outra, a gente precisa se unir. Você nunca vai ver, por mais que um médico tenha uma especialidade ou ele não concorda, você não vai ver o cara falando mal. Você vai ver o cara sendo ético, falando assim, ó, a minha linha é desse jeito, o cara tem muita segurança, eu trabalho desse jeito, eu tenho esse resultado, porque de acordo com isso baixou aquilo, blá, 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 blá. A gente tem que fazer isso também. Agora, eu vejo, bom, umas invencionistas que eu não sei de onde sai particularmente, para segurar aluno. Gente, a gente tem que vender resultado. A gente tem que vender segurança, a gente tem que vender ciência. A gente tem que parar com isso de prender aluno por invencionismo. Não é assim, gente. Não é assim. Super. Marcelo, eu queria te agradecer e falar duas coisas. Primeiro, a galera que perguntou, a gente não respondeu, pode passar no meu direct que Pra- eu
respondo. Se tiver, Para você, enfim, para mim, para você também, enfim, tamo junto. fica à Segundo, vontade. Marcelo, que eu queria te falar que é um super bom te ouvir, ver você, teu crescimento, e o quanto que você está trazendo de ideias para a formação, para a construção. E quem gostou de tudo isso, tem muitas coisas além disso, né, Marcelo? Então, Putz, muitas coisas. E um passo importante da discussão, que é essa continuidade de estudar, eu queria convidar vocês na minha bio, tem lá um super link para um evento, uma jornada personal de referência que trata exatamente, claro, com mais profundidade que a gente falou aqui em 1 hora, né? Claro, não dá tempo, não dá tempo. não dá tempo. Tudo que você vai começar a ampliar cada vez mais essas ideias, né? Que o Márcio trouxe, que a gente vem trabalhando há bastante tempo, e com isso a gente vai ajudando a construção da nossa área, né, meu irmão? Sem dúvida. E é isso que eu quero. Assim, eu provavelmente eu não vou viver isso que eu estou plantando. Vai, Eu não devo viver. Porque as mudanças, a gente sabe que são a longo prazo. Eu já vivi a criação da nossa área. Eu não sei se eu vou viver a exaltação da nossa área. Mas só vai. de estar participando dessa conquista aqui com você, Ailton. E assim, mais uma vez, eu quero que você saiba que você foi um dos caras que mais me motivou a ir para a área da fisiologia. Você é um cara que eu me espelhei. Você foi a minha primeira referência em treinamento de força que eu comprei livro, que inclusive eu levei para você assinar, que é um livro que o pessoal aí morram de inveja, vocês não vão achar esse livro. Vocês não vão achar. Esse livro eu tenho. Então, assim, tá aqui com você hoje, eu posso dizer que é a realização de um sonho. Assim, pô, tô com o Ailton fazendo uma live na página dele. Pô, para mim é a realização de um sonho. Então, saiba que para mim foi uma satisfação imensa estar com você aqui, Ailton. Porra, a satisfação é minha, cara, porque eu gosto de ouvir os meus colegas, né, meus ex-alunos, e, e saber que, que vocês estão bem. Porque vocês estando bem, eu também me sinto muito bem, cara. É isso aí, Ailton. Obrigado mais uma vez, cara, de coração. Tamo junto, irmão. Galera, Valeu. obrigado. Posso deixar lá de salva? Por favor, se até puder, não sei se tem condições de me mandar o link depois, que aí eu posto nas minhas páginas, também posto no meu Instagram, posto no YouTube, marco você, que eu acho que informação que é boa a gente tem que dissipar, né, Ailton? Eu vou salvar, te mando, e aí depois eu posto e você posta, beleza? Combinado, Ailton. Galera, obrigado. Um forte abraço, bom fim de semana. Acompanha aí o Márcio, acompanha as postagens que nós estamos fazendo de tudo para a área ser mais unida, mais forte. Valeu? Um Valeu, abraço. obrigado, E gente. nós vamos ser Abração. referência em breve. Se Deus quiser. Valeu, irmão. Se Fica Deus com quiser. Deus. Valeu, Um galera. abraço, fica com Deus. Tchau, Valeu, tchau. obrigado.